Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neide Nery Carvalho Batista, sou professora de Geografia, especialista em metodologia no ensino da geografia e em educação à distância e mestre em gestão empresarial. É muito bom estar com vocês novamente quando iniciaremos o 4º módulo da disciplina Climatologia neste curso. Peço que, em nossas aulas, estejam munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Na aula 3, discutimos a interação clima-homem-agricultura que ocorre no mundo, destacando a importância dos estudos do clima para a manutenção da vida no planeta e também para o próprio homem. Vimos que o clima modifica e interfere nos hábitos humanos, como também a velocidade e a intensidade das ações antrópicas são capazes de modificar e interferir no clima, ocasionando diversas e significativas mudanças climáticas no globo e trazendo consequências para o meio ambiente e para o próprio futuro do planeta. Lembrando que as alterações na paisagem, em especial nos grandes centros urbanos, também são responsáveis pela ocorrência de diversas catástrofes e anomalias climáticas. A exemplo das enchentes, da poluição, acúmulo de lixo, bem como a chuva ácida, a ilha de calor e a inversão térmica. Sem contar que podemos citar a aridificação ou desertificação do semiárido, a savanização da Amazônia e ainda um quadro instável de fenômenos climáticos tais como enchentes, furacões e secas. Pois bem, diante de todo este cenário, é essencial que o homem comece a perceber as consequências do uso indiscriminado dos recursos naturais e mude hábitos e posturas, alterando a sua forma de lidar com o meio ambiente. Por isso e muito mais, a nossa abordagem hoje será sobre os problemas ambientais urbanos. Vejam as imagens. Os grandes centros urbanos vivem hoje uma série de problemas que provocam perturbações na atmosfera. Atualmente, as cidades, em especial as grandes áreas urbanas, possuem condições atmosféricas alteradas em função da forte urbanização e modificação das paisagens causadas pelo homem. O fenômeno ilha de calor, por exemplo, ocorre em função da presença de grande quantidade de materiais como asfalto e cimento. Estes materiais retêm parte significativa da energia solar, fazendo com que o local possua uma temperatura média mais alta do que as áreas rurais que a cercam. As grandes metrópoles chegam a registrar diferenças de temperaturas superiores a 10 graus centígrados entre as áreas periféricas e sua área central. Outro problema que atinge a maioria das cidades é a poluição do ar. Algumas cidades apresentam o ar tão poluído que apresenta saturado de materiais poluentes, com uma névoa espessa de cor acinzentada, denominada smog. E o que é um smog? O smog é um fenômeno que ocorre principalmente nas grandes cidades, se caracterizando como uma mistura de gases, fumaça e vapores de água, responsáveis pela formação de uma grande névoa ou massa acinzentada de ar. Essa poluição
é proveniente da indústria e também dos automóveis. Vale lembrar que os problemas decorrentes da má qualidade do ar agravam-se principalmente durante os meses mais frios, o inverno, devido à presença de um fenômeno conhecido como inversão térmica e que dificulta a dispersão dos poluentes. Outro problema sério são os esgotos e efluentes industriais, que poluem os rios, lagos, aquíferos e zonas costeiras, comprometendo a fauna e flora local, e também a qualidade da água, que abastece as grandes cidades para uso doméstico e também para o uso agrícola. O lixo é outro grande problema, pois várias cidades têm dificuldades em livrar-se adequadamente dos resíduos gerados e que, devido ao consumo exagerado, cada vez mais é maior a quantidade de lixo. Surge então mais um problema: os aterros sanitários, com grande acúmulo de lixo, e os incineradores, que também geram poluição atmosférica. Agora, abordaremos com mais detalhes os principais fenômenos climáticos que atuam nos grandes centros urbanos. Vamos estudar as causas e consequências da chuva ácida, da ilha de calor e inversão térmica, que são fenômenos conhecidos como clima urbano. Pois bem, como vocês puderam observar através do desenho, a chuva ácida causa grandes transtornos para a humanidade, afetando a saúde das pessoas, destruindo patrimônios públicos e contaminando o ar. A chuva ácida surgiu no contexto da Revolução Industrial. Os avanços tecnológicos, a rapidez na forma de produzir, originaram uma significativa alteração no meio ambiente. As fábricas, com suas máquinas a vapor, queimavam toneladas de carvão mineral para gerar energia, surgindo então a chuva ácida. Mas o que é a chuva ácida? A chuva ácida é um dos principais problemas ambientais nos países industrializados. Ela é formada a partir de uma grande concentração de poluentes químicos que são despejados na atmosfera diariamente. Esses poluentes são originados principalmente da queima de combustíveis fósseis, a exemplo do carvão mineral e do petróleo, e podem formar nuvens, neblinas e até mesmo neve. A chuva ácida, como o próprio nome já indica, possui maior acidez em relação à água pura. Todavia, toda chuva é por natureza ácida, mas combinada a outros elementos, pode se tornar ainda mais ácida, tais como o dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Esses são resultantes da queima de combustíveis fósseis, carvão, óleo diesel, gasolina, entre outros. E quando caem em forma de chuva ou neve, estes ácidos provocam danos nos solos, nas plantas, animais marinhos e animais terrestres. Além disso, essas chuvas causam um efeito corrosivo em monumentos expostos nas cidades, pode ainda provocar o descontrole dos ecossistemas, com a morte de animais e vegetais, a poluição de rios e doenças nos seres humanos. Esse tipo de problema é mais acentuado nos países industrializados, principalmente naqueles classificados como países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, da Rússia, China, México e Índia. O setor industrial destes países tem crescido muito, porém de forma intensiva e desregulada, agredindo o meio ambiente.
Agora vamos falar sobre a ilha de calor. E o que é uma ilha de calor? A ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre nas cidades urbanizadas. Geralmente, nessa cidade, a temperatura média costuma ser maior do que nas regiões rurais próximas. As ruas e avenidas e áreas com concreto, como os prédios, casas, construções, em geral, favorece a concentração de calor. E, neste caso, a umidade relativa do ar diminui. Outro fator que causa interferência é a urbanização da paisagem com poucas árvores, com alto índice de poluição atmosférica, com maior número de automóveis e com grande concentração de indústrias. Essa oscilação de temperatura aumenta o consumo de energia em função do uso mais frequente de aparelhos refrigeradores, tais como freezers, geladeiras e ar-condicionado. Acontece que a área rural se esfria mais rapidamente à noite do que as áreas urbanas, onde muito calor é retido pelo asfalto, calçadas e edifícios. Na cidade, o calor é sensível, dissipa com mais dificuldades do que na zona rural, contribuindo para que a energia na forma de calor fique mais tempo retida sobre a cidade, aumentando o contraste de temperatura com as áreas rurais. Por outro lado, na zona rural, a existência de vegetação sobre o solo permite que parte da umidade seja retirada pela evaporação e evapotranspiração, consumindo, portanto, parte da energia solar absorvida. Entre as medidas que podem ser realizadas para amenizar os efeitos deste fenômeno climático, típico das grandes áreas metropolitanas, pode-se listar o plantio de árvores próximos aos principais corredores e avenidas, entre outras áreas, a criação de parques e a preservação de áreas verdes, a diminuição da poluição do ar, em especial através do controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e pelas indústrias. Vamos agora intensificar os nossos estudos na inversão térmica. Mas o que é isto? Observem através da gravura. A inversão térmica é um fenômeno natural do clima que se torna mais visível após a entrada de uma frente fria sobre o território, geralmente nos dias mais frios do outono ou do inverno. Para que ela aconteça, é preciso que ocorram alguns fatores específicos, como uma baixa umidade relativa do ar, comum nos dias frios de inverno. O fenômeno pode ocorrer em qualquer época do ano, mas fica mais intenso nas épocas de noites longas, com baixas temperaturas e pouco vento. Todavia, suas consequências e impactos se tornam agravantes quando o fenômeno ocorre em grandes áreas industriais e metropolitanas, onde há grande concentração de poluentes. A inversão térmica ocorre quando há uma mudança abrupta de temperatura devido à inversão das camadas de ar frias e quentes. E como isso acontece? O ar frio, por ser mais denso, fica mais próximo da superfície, retendo os poluentes. Ao passo que o ar quente, por ser menos denso, se concentra em uma camada acima do ar frio, impedindo que esses poluentes sejam dispersos. Essa retenção de poluentes nas camadas mais próximas da superfície forma uma grande camada cinzenta ou névoa, que resulta da queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo, gasolina e diesel, principalmente pelos automóveis e caminhões. Essa névoa, composta de gases e poluentes,
é extremamente prejudicial à saúde, podendo ocasionar bronquite, agravamento de doenças cardíacas, irritação nos olhos, tonturas, náuseas, cansaço excessivo e dor de cabeça, atingindo principalmente crianças e idosos. Normalmente, a inversão térmica possui curta duração, desaparecendo ao longo do dia. Contudo, sob certas condições atmosféricas, tais como elevada pressão sobre a área, o fenômeno pode se estender por muitos dias. Para solucionar esses tipos de problemas, torna-se necessário a adoção de políticas ambientais eficientes que visem diminuir o nível de poluição do ar nos grandes centros urbanos. Além disso, a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, energia elétrica ou outras fontes energéticas mais limpas e renováveis poderia reduzir significativamente o problema. Ou também através de campanhas públicas conscientizando as pessoas sobre a necessidade de trocar o transporte individual particular pelo transporte público, o ônibus ou o metrô. Intensificar a fiscalização nas regiões onde ocorrem queimadas irregulares, que também contribuiriam nesse sentido para uma melhoria. Bem, pessoal, os nossos estudos agora será sobre problemas ambientais globais. Vamos dar ênfase ao clima mundial durante a história registrada e as causas das mudanças climáticas. E por que ocorrem essas mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações que ocorrem no clima geral do planeta Terra. Essas alterações são verificadas através de registros científicos nos valores médios ou desvios da média de temperatura e outros elementos climáticos. Isto apurado durante o passar dos anos. Como vimos anteriormente, as mudanças climáticas são produzidas em diferentes escalas de tempo ou por vários fatores meteorológicos, como, por exemplo, temperaturas máximas e mínimas, índices pluviométricos, que são as chuvas, temperaturas dos oceanos, nebulosidade, umidade relativa do ar e etc. Tais mudanças podem ser provocadas por fenômenos naturais ou ainda por ações antrópicas, ou seja, dos seres humanos. Ao mencionarmos a ação do homem, lembramos que os estudos apontam para a Revolução Industrial, período que as mudanças climáticas se tornaram mais significativas, quando foi observado um forte aumento na poluição do ar. Só para lembrar, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Atualmente, as mudanças climáticas têm sido alvo de diversas discussões e pesquisas científicas. Os climatologistas verificaram que, nas últimas décadas, ocorreu um significativo aumento da temperatura mundial, fenômeno conhecido como aquecimento global. Este fenômeno, gerado por diversos fatores, mas em especial pelo aumento da poluição do ar e da emissão de gases poluentes como CO2, contribui para o derretimento de gelo das calotas polares e também para o aumento no nível da água dos oceanos. E não podemos deixar de relacionar a este fenômeno a desertificação e a
aridificação de áreas tropicais, que também tem aumentado nas últimas décadas em função das mudanças climáticas. Bem, agora abordaremos com mais detalhes as principais anomalias climáticas da atualidade. Vamos conhecer sobre o El Niño e a Laninha, a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global, e como esses fenômenos influenciam as relações socioeconômicas e ambientais. Na atualidade, os telejornais e os diversos meios de comunicação divulgam com frequência as catástrofes geradas pelos principais eventos e anomalias climáticas que devastam o planeta. Em específico, os efeitos do El Niño e da Laninha, a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Por isso, iremos aprofundar a análise sobre as causas e consequências desses fenômenos, que tanto preocupam os ambientalistas e demais setores da sociedade, e que desafiam o futuro da humanidade. E o que é o El Niño e a Laninha? El Niño é um fenômeno climático de caráter atmosférico oceânico, em que ocorre o aquecimento fora do normal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial. E a Laninha é um fenômeno natural que, oposto ao El Niño, consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico tropical, central e oriental. Neste caso, o El Niño e a Laninha representam uma alteração do sistema oceano-atmosfera, que ocorre mais diretamente no Oceano Pacífico tropical, mas que geram consequências no tempo e no clima em todo o planeta. Isto ocorre porque a interação entre a superfície dos oceanos e a baixa atmosfera é responsável pelos processos de troca de energia e umidade entre eles, determinando o comportamento do clima e fazendo com que qualquer alteração neste sistema possa afetar o clima de modo regional ou até mesmo global. Como já foi dito, o El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A denominação El Niño é derivada do espanhol e refere-se à presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte do Peru na época de Natal. Os pescadores do Peru e do Equador chamaram essa presença de águas mais quentes de corrente de El Niño, em referência ao menino Jesus. Segundo a definição destes fenômenos específicos, considera-se não somente a presença das águas quentes da corrente El Niño, mas também as mudanças na atmosfera próxima à superfície do oceano, com o enfraquecimento dos ventos alísios que sopram de leste para oeste na região equatorial. Com esse aquecimento do oceano e com o enfraquecimento dos ventos, começam a ser observadas mudanças da circulação da atmosfera nos níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões de transporte e umidade. E, portanto, há modificações também nas variações na distribuição das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas. Em algumas regiões do globo também são observados aumentos ou queda de temperatura. Sem a presença do El Niño
nas águas do Oceano Pacífico, a costa oeste da América do Sul é banhada por águas mais frias. E, por sua vez, as águas do Pacífico Oeste são mais quentes, favorecendo a evaporação. Em situações normais, a célula de circulação realiza movimentos ascendentes no Pacífico Central Ocidental e movimentos descendentes no oeste da América do Sul, com ventos de leste para oeste próximos à superfície. Como puderam observar na imagem, os ventos alísios são representados na figura pelas setas brancas e de oeste para leste em altos níveis da troposfera. Essa é a chamada célula de Walker. No Oceano Pacífico, pode-se ver a região com águas mais quentes, representada pelas cores avermelhadas, e mais frias, e pelas cores azuladas. Pode-se ver também a inclinação da termoclima, que é a variação brusca de temperatura em uma determinada profundidade do mar ou em ambientes de água doce. Outro ponto importante que não podemos deixar de falar é o fenômeno que ocorre com a atuação dos ventos alísios junto à costa da América do Sul, favorecendo um mecanismo chamado pelos oceanógrafos de ressurgência, que seria o afloramento de águas mais profundas do oceano. Essas águas mais frias têm mais oxigênio dissolvidos e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos, vindo de maiores profundidades do mar, que vão servir de alimento para os peixes daquela região. Não é por acaso que a costa oeste da América do Sul é uma das regiões com maior potencial pesqueiro do mundo. O que surge também é uma cadeia alimentar, pois os pássaros que vivem naquela região se alimentam dos peixes e que, por sua vez, se alimentam dos micro-organismos e nutrientes daquela região. Durante a formação do El Niño, nota-se um enfraquecimento dos ventos alísios, o que contribui para o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. E como o aquecimento gera evaporação, com movimento ascendente, há também a formação de nuvens, que neste caso ocorrerão principalmente no Pacífico Equatorial e Oriental. Com a chegada do fenômeno Laninha, há uma intensificação dos ventos alísios que se deslocam ainda mais intensamente em direção à costa oeste da América do Sul, favorecendo a ressurgência e a atividade pesqueira na região. Portanto, observem bem, neste caso, a Laninha representa um fenômeno oceânico atmosférico, com características opostas ao El Niño, ou seja, apresenta um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. O termo Laninha quer dizer amenina em espanhol. Também pode ser chamado de episódio frio. Prestem atenção para ver o que acontece. Com a chegada da Laninha, a circulação de grande escala é modificada, provocando mudanças no clima em diferentes regiões do planeta. Com essa condição, observa-se um ramo ascendente da célula, que favorece a formação de nuvens sobre o Pacífico Oeste e a Austrália. Nessas regiões, as águas superficiais do Pacífico Equatorial são mais quentes e a pressão atmosférica é mais baixa. Por outro lado, sobre a região do Pacífico Leste, próximo ao Peru e Equador,
verifica-se a presença de águas mais frias e pressão atmosférica mais elevada. Nessa região também se manifesta um ramo subsidente da célula, mas que desta vez inibe a formação de nuvens. Logo, assim como o fenômeno El Niño, a Laninha também interfere na circulação geral da atmosfera, de grande escala, e, consequentemente, provoca mudanças nas condições climáticas de várias regiões continentais ao redor do planeta, em função da grande quantidade de energia envolvida neste processo. Geralmente, a Laninha aparece com a frequência de ocorrência em torno de 2 a 7 anos e seus episódios têm periodicidade de aproximadamente 9 a 12 meses. Alguns poucos episódios persistem por mais de 2 anos. É bom ressaltar que os valores das anomalias da temperatura da superfície do mar, o TSM, em anos de Laninha, têm desvios menores do que em anos de El Niño. Ou seja, enquanto observam-se as anomalias de até 4 graus ou 5 graus acima da média histórica com a passagem do El Niño, em tempos de atuação da Laninha, as maiores anomalias observadas não chegam a 4 graus abaixo dessa média histórica. Pois bem, para finalizarmos o estudo sobre esses dois fenômenos, podemos dizer que o El Niño chega causando grandes modificações na atmosfera terrestre. E a Laninha vem depois organizando os estragos provocados pelo El Niño. Vamos conhecer agora sobre o efeito estufa e sua intensificação, causas e consequências. Podemos afirmar que o efeito estufa é um dos fenômenos climáticos mais divulgados e mais temidos pela sociedade. Desde os grandes ambientalistas, soaram o alarme de sua intensificação e suas prováveis consequências para o planeta durante as conferências ambientais realizadas na década de 1960. Todavia, é importante destacar que o efeito estufa em si é amplamente benéfico para todos os seres do planeta Terra, visto que sem ele a vida seria praticamente inviável, oscilando entre temperaturas extremas de frio e calor. O principal problema em relação a este fenômeno é a sua intensificação, com a qual as temperaturas globais podem aumentar demasiadamente, prejudicando a natureza e comprometendo a própria sobrevivência dos seres vivos no planeta. Estudos têm demonstrado que a intensificação do efeito estufa tem colaborado para o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas. E as pesquisas recentes indicaram que o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. Especialistas afirmam que o aumento da temperatura provocado pela intensificação do efeito estufa poderá ocasionar o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos mares, fazendo com que muitas cidades litorâneas literalmente desapareçam do mapa. Apesar de ainda não constar informações sobre desaparecimento de cidades, nós sabemos que as calotas polares já se encontram em fase de derretimento e o mar se eleva e temos comprovações de imóveis litorâneos que já foram retirados ou estão desmoronando. E o que provoca o efeito estufa?
Sabe-se que as queimadas, o desmatamento desenfreado são um dos principais responsáveis pela intensificação deste fenômeno, pois regulam a temperatura, os ventos e o nível de chuvas em diversas regiões. E como as florestas estão diminuindo no mundo inteiro, a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. Outro fator que contribui para este fenômeno é o lançamento de gases poluentes para a atmosfera, principalmente os que resultam da queima de combustíveis fósseis, tais como o óleo diesel e a gasolina, nos grandes centros urbanos. O dióxido de carbono e o monóxido de carbono ficam concentrados em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Outros gases que também contribuem para este processo são o gás metano, o óxido nitroso e óxidos de nitrogênio. Esta camada de poluentes, tão visível nas grandes cidades, funciona como um isolante térmico do planeta Terra, de modo que o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera, trazendo graves problemas para o planeta. Pesquisadores do meio ambiente já estão prevendo os problemas futuros que poderão atingir nosso planeta, caso essa situação persista. Muitos ecossistemas poderão ser atingidos e espécies vegetais e animais poderão ser extintos. Derretimento de geleiras, alagamento de ilhas e regiões litorâneas, além de maior ocorrência e intensidade de tufões, ciclones, furacões, maremotos e enchentes. Tais alterações climáticas também podem influenciar negativamente sobre a produção agrícola de vários países, reduzindo a quantidade de alimentos em nosso planeta, como já discutimos em aulas anteriores. Assim, a elevação da temperatura nos mares poderia ocasionar o desvio de curso de correntes marítimas, ocasionando a extinção de vários animais marinhos e diminuir a quantidade de peixes nos mares. Preocupados com estes problemas, organismos internacionais, organizações não governamentais, que são as ONGs, e governos de diversos países já estão tomando medidas para reduzir a poluição ambiental e a emissão de gases para a atmosfera. Por isso e outras coisas, é que foi assinado o Protocolo de Quioto. E o que significa isso? O Protocolo de Quioto, ele foi assinado em 1997. Ele prevê a redução de gases poluentes para os próximos anos. Porém, países como os Estados Unidos têm dificultado o avanço desses acordos, pois alegam que a redução da emissão de gases poluentes poderia dificultar o avanço das indústrias no país. Em dezembro de 2007, outro evento importante aconteceu na cidade de Bali, a Conferência de Bali. Neste evento, representantes de centenas de países começam a definir medidas para a redução da emissão de gases poluentes e que deverão ser sempre retomadas pelos países participantes. Bem, pessoal, dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos aprender agora sobre o aquecimento global e suas relações socioeconômicas. Todos os dias são divulgados na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo rapidamente no clima mundial. Nunca se viu tão rápidas e com efeitos tão devastadores como ocorrido nos últimos anos.
A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus centígrados. Os ciclones atingem o Brasil principalmente na costa sul e sudeste do país. O número de desertos aumenta a cada dia. Fortes furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta. E as calotas polares estão derretendo ainda mais rápido, o que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre as cidades litorâneas. O que pode estar provocando tudo isso? O aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, causado pelas emissões humanas de gases do efeito estufa. Os cientistas são unânimes em afirmar que o aquecimento global está relacionado a todos esses acontecimentos. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento das emissões destes gases, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Os gases ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso e monóxido de carbono formam camada de poluentes de difícil dispersão, provocando a intensificação do efeito estufa na atmosfera e, por isso, denominam estes acontecimentos como aquecimento global. Porém, é bom ressaltar que, embora correlacionados, efeito estufa e aquecimento global não são sinônimos. O aquecimento global ocorre em decorrência da intensificação do efeito estufa, mas não se limita somente a este. Relaciona-se a outros fenômenos e anomalias climáticas responsáveis pela alteração do clima em escala mundial, tais como o El Niño e a Laninha. Para finalizar, podemos dizer que dentre as principais consequências do aquecimento global sobre o planeta Terra, temos o aumento do nível dos oceanos provocados a partir do aumento da temperatura no mundo e que, por sua vez, contribui para o derretimento das calotas polares. E, ao aumentar o nível das águas dos oceanos, pode ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades litorâneas. O crescimento e surgimento de desertos, visto que o aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais e contribuem para o desequilíbrio de vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, principalmente em florestas tropicais, como no Brasil e em vários países africanos, por exemplo, a tendência é que aumente cada vez mais as regiões desérticas do planeta. O aumento de furacões, tufões e ciclones, já que o aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos e, dessas formas, potencializam esses tipos de catástrofes climáticas. A maior ocorrência de fortes ondas de calor, em especial sobre as regiões de temperaturas amenas, como ocorre no verão europeu, por exemplo, provocando a morte de idosos e crianças. Agora aprofundaremos a discussão e análise sobre o impacto das mudanças climáticas globais sobre o futuro da humanidade. Essa pode se direcionar para uma transformação de hábitos mais sustentáveis ou para uma grave adaptação à escassez de recursos essenciais para a vida de todos os seres, como a água e os alimentos, por exemplo. Tendo em vista que as mudanças climáticas globais, como o efeito estufa
e o aquecimento global estão contribuindo para o aquecimento do planeta e podem desencadear efeitos danosos ao meio ambiente e à humanidade. Torna-se importante uma discussão que está sendo feita na atualidade. Bem, pessoal, a nossa abordagem agora é sobre as principais decisões e mudanças advindas dos principais eventos de discussão climáticas ocorrida no planeta, a exemplo da Eco 92. O Protocolo de Quioto e a COP15, conferência realizada em Copenhague em 2009, que tem repercutido na sociedade moderna atual, em especial após a criação da Agenda 21 e da ampliação da noção de sustentabilidade. E ainda apontar quais serão as diretrizes ambientais e climáticas para o século XXI, ante ao contexto de elevado consumo e degradação dos recursos naturais. E o que é a Agenda 21? A Agenda 21 corresponde a um dos principais resultados da conferência da Eco 92, ou Rio 92, ocorrida no Rio de Janeiro, no Brasil. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer, a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Durante a década de 1960, em especial após o avanço da cartografia e do sensoriamento remoto, diversos eventos e atores ligados ao meio ambiente surgem no cenário mundial para tentar discutir e analisar os impactos provocados pelo homem à natureza. Com o monitoramento integrado dos vários processos atmosféricos e climáticos, a partir do sensoriamento remoto da superfície terrestre, a humanidade pôde, enfim, ter uma visão mais integrada do planeta sobre uma nova perspectiva global. Em outras palavras, ela foi capaz de visualizar diretamente as imagens obtidas do espaço, os fortes impactos provocados pelo desmatamento, queimadas, poluição e outras diversas ações provocadas por ela mesma sobre o planeta Terra. O modelo econômico capitalista baseado no desenvolvimento é questionado, visto que o seu conceito, surgido no pós-guerra mundial, estava fortemente associado à noção de crescimento econômico, demarcando o início da chamada Era do Desenvolvimento. Portanto, nota-se que, desde o início, a noção de desenvolvimento vincula-se a um modelo baseado nos setores econômicos, principalmente da indústria, em que a maior parte dos investimentos volta-se para as exportações, mecanização das práticas agrícolas, agrobusiness ou agronegócio, exploração predatória dos recursos naturais, entre outros, em detrimento da questão socioambiental. A Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU, e que reconhece a necessidade da conservação ambiental em equilíbrio com o desenvolvimento industrial dos diversos países. Assim, um novo modelo de desenvolvimento é criado, baseado na tríade prudência ecológica, equidade social e eficiência econômica. Deste modo, novas reformulações do conceito de desenvolvimento
orientaram as diretrizes da ONU, visando buscar estratégias de distribuição e uma melhor repartição dos benefícios do crescimento da economia global. E, na década seguinte, um relatório elaborado por uma comissão da ONU foi responsável por introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento esse capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Para as sociedades, preconizando a necessidade de um desenvolvimento socioeconômico com maior justiça social e em harmonia com sistemas de suporte de vida no planeta. O conceito de desenvolvimento sustentável contribuiu para uma maior conscientização sobre os danos feitos ao meio ambiente, sendo que a maior parte destes danos era de responsabilidade dos países desenvolvidos. Reconheceu-se, ao mesmo tempo, a necessidade dos países em desenvolvimento receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem na direção do desenvolvimento sustentável. Entre os principais documentos oficiais e proposições elaborados pela ECO 92, pode-se citar a Carta da Terra, as 3 convenções: biodiversidade, diversificação, desertificação e mudanças climáticas, uma declaração sobre os princípios das florestas, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento e a mais divulgada de todas, a Agenda 21, com a qual cada país seria responsável por elaborar o seu próprio plano de preservação do meio ambiente. Cabe destacar que as ONGs que participaram do Rio 92 desempenharam um importante papel de fiscalizadores da execução das definições feitas pelo evento no Rio de Janeiro em 1992. E assim, passaram a pressionar os governos de todo o mundo a cumprir as determinações da Agenda 21. Por sua vez, o Protocolo de Kyoto, realizado em 1997, nessa cidade do Japão, estabeleceu metas para a redução da emissão de gases poluentes que intensificam o efeito estufa, com destaque para o gás carbônico. Tal documento estabeleceu que algumas propostas de redução da poluição devem ser tomadas e, além disso, seria criada a Convenção de Mudança Climática das Nações Unidas. A maioria dos países participantes votou a favor do Protocolo de Kyoto. Porém, a sua ratificação pelos países esbarrou na necessidade de mudanças na sua matriz energética. Assim, os elevados custos recairiam principalmente sobre os países desenvolvidos e, em especial, sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o principal emissor de gases poluentes para a atmosférica, foi o único país que não ratificou o protocolo. O presidente da época alegou que não achava correto submeter o avanço da economia norte-americana aos sacrifícios necessários para a implementação das medidas propostas em prol do meio ambiente. Em dezembro de 2007, a Conferência de Bali, realizada na Indonésia, apresentou alguns avanços sobre o evento no Japão. A Conferência da ONU sobre a Mudança Climática, após 11 dias de debates e negociações, terminou com a concordância dos Estados Unidos
sobre a posição defendida pelos países mais pobres. E assim ficou estabelecido um cronograma de negociações e acordos para a troca de informações sobre as mudanças climáticas entre os 190 países participantes. E, neste caso, as bases definidas substituíram as decisões tomadas no Protocolo de Quioto, que venceu em 2012. Nota-se, então, que, ao contrário do que ocorreu na cidade japonesa, a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, estabelecida a partir da ECO 92 e da Agenda 21, foi ratificada pela maioria dos países. Isso porque esta última convenção apresentou somente propostas para a reestruturação das bases industriais e socioeconômicas que deveriam ser adotadas pelos países para preservar o meio ambiente, sem estabelecer prazos ou limites para a emissão de poluentes. Como falamos anteriormente, em dezembro de 2007, na Dinamarca, ocorreu a Conferência de Copenhague, ou ainda o COP15, que reuniu lideranças de todo o planeta. O objetivo desse encontro era firmar acordos para frear o impacto das mudanças climáticas sobre a sociedade, visto que essa já é considerada uma ameaça real e que já está em curso, concebendo um novo tratado global sobre redução de emissões. O objetivo era tomar medidas para evitar as mudanças climáticas e o aquecimento global. Mas a conferência terminou de fracasso, pois poucas medidas práticas foram tomadas. Houve conflitos de interesse entre os países ricos, principalmente Estados Unidos e União Europeia, e os que estão em processo de desenvolvimento, principalmente Brasil, Índia, China e África do Sul. De última hora, um documento sem valor jurídico foi elaborado visando a redução de gases do efeito estufa em até 80%, até o ano 2050. Houve também a intenção de liberação de até 100 bilhões de dólares para ser investido em meio ambiente até o ano de 2020. Os países também deverão fazer medições de gases do efeito estufa a cada 2 anos, emitindo relatórios para a comunidade internacional. Desta forma, apesar de mais de 120 líderes representantes mundiais terem comparecido a Copenhague, a conclusão do evento, em especial para a opinião pública, aponta para uma ineficiência em propor soluções concretas e eficientes para a preservação ambiental, aumentando o desapontamento e a decepção sobre os seus resultados. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula referente ao 4º módulo. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento sobre os problemas climáticos dentro de uma escala global e que possamos buscar alternativas e dar a nossa contribuição para a preservação do planeta. Agora peço bastante atenção, pois vocês vão finalizar a atividade proposta na aula 2. Realizem um bom trabalho, sejam criativos e sirvam de modelo com a realização do portfólio, demonstrando os aspectos climáticos da sua cidade, com suas interferências, causas e consequências. Despeço-me de todos vocês com um grande abraço e não se esqueçam que vamos nos encontrar sempre nos fóruns. Participem e até a próxima!